bem? Sou Paula Mendonça, psicóloga da Clínica Encontro. Bem-vindos ao nosso Momento Psi de hoje. Vamos falar sobre bullying? Espera, antes de você desligar o vídeo, não querer assistir, porque é chato falar de bullying, porque é frescura, bullying. Espera só um pouquinho, alguns minutos aí. Às vezes você pode se identificar, às vezes você pode também conhecer um pouquinho mais e ajudar uma pessoa. Quem sabe, né? Então, vou falar um pouquinho do que quais são as características do agressor, onde pode acontecer mais e como também a família ajudar essa criança ou esse adolescente, essa pessoa que sofre bullying. Então, primeiro, o que é o bullying, né? Ele tem 3 características principais. Primeiro, que é uma agressão, né? E é intencional, então aquela pessoa, aquele agressor, aquela pessoa que intimida o outro, ele faz porque ele quer, ele tem a intenção de magoar, de machucar. A segunda característica é porque são repetidas, senão não caracteriza o bullying. Então, aquela coisa repetitiva, todo dia ou toda semana. Por isso acontece principalmente na escola, né? Porque a escola é diário, os alunos eles se veem, eles convivem diariamente, né, durante a semana. Então, isso proporciona uma frequência dessas agressões. E também tem um relacionamento discrepante, né? Há uma desigualdade de poder. Então, sempre tem aquele que é mais forte, que é maior, geralmente até fisicamente mesmo, do que o outro. A palavra bullying, literalmente falando, ela não tem uma tradução em português, mas significa intimidar, né? E dentro das categorias, o bullying pode ser direto, que é aquela agressão física, e pode ser o bullying indireto também, né? O bullying direto ele é mais praticado pelos meninos, que são mais agressivos, até nas brincadeiras, né? Então acontece muito na hora do recreio. E com as meninas mais esse bullying indireto, né? Elas intimidam, elas falam mal, elas inventam fofoca, elas excluem. E acontece muito o cyberbullying, né? Porque dentro dos tipos de bullying é o bullying verbal, o bullying físico, bullying sexual também, né? O cyberbullying, que hoje é mais conhecido e muito praticado porque acontece muito nas redes sociais. Então, como os alunos, os adolescentes, até mesmo crianças, têm muito acesso à internet, à tecnologia, que tem seu lado positivo e tem seu lado negativo, eles usam, às vezes, para poder humilhar o outro, né, nas redes sociais. Então, assim, são problemas que acontecem frequentemente dentro da escola, né? Há adolescentes que vão na diretora, vão na coordenadora para reclamar que outras meninas colocaram a foto dela na internet, né, e fizeram montagens feias. Então, assim, espalha-se uma característica que às vezes nem é verdadeira da pessoa, como se fosse algo muito ruim, e aí se torna humilhante para a pessoa. Quais são as características do bullying? Os bullies são os agressores, né? Aquela pessoa que é o valentão, que é aquele que agride. Essa agressão ela pode ser física ou ela pode ser psicológica. E as características desse valentão são principalmente a personalidade. Primeiro, é uma personalidade autoritária, aquela criança ou aquele adolescente que já gosta, já é meio mandão, meio reizinho, que gosta de mandar, que tem necessidade de dominar o outro. Isso acontece muito nas brincadeiras. E muitas vezes também eles são crianças ou são adolescentes que são agredidos em casa. Tem um filme que se chama Ponte para Teratíbia. Esse é um filme que mostra uma menina que era valentona e agressora na escola, né? Ela passava medo nas outras crianças menores sempre, cobrava dinheiro para elas poderem entrar no banheiro e tudo mais. E teve uma vez que essa menina uma vez estava chorando no banheiro. E aí teve uma outra menininha, que era uma das que eram agredidas por ela, que foi no banheiro para poder conversar. E aí ela descobriu que ela apanhava muito em casa,
que era o padrasto, né? Ela não tinha mais o pai, era o padrasto que morava e apanhava muito, a mãe também, então ela via muita agressão em casa. E ela acabava repetindo isso, né? Então isso também é comum. Não quer dizer que todas as crianças ou adolescentes que agridem são agredidas, não. Mas existe uma estatística grande em relação a isso também. E outra característica desses agressores é que eles têm um ponto de vista muito preconceituoso. Geralmente eles são intolerantes, né? E a outra característica é que eles precisam de plateia. Então, assim, você que está assistindo, que às vezes não se identifica, eu nunca fui assim, eu não tenho coragem de agredir o outro, né? E também não sou aquela pessoa que é agredida, a vítima. Mas também você pode participar como plateia. E a plateia é algo que é reforçador, é um comportamento reforçador para quem é o valentão. Então é necessário para aquele que vê acontecer isso, se você vê isso na escola, ou os pais que estão assistindo também, orientem seus filhos que se vêem esse tipo de agressão na escola, intimidação, tomar o dinheiro do outro, tomar o lanche do outro, rir, humilhar, fazer isso também pela internet. Então, orientem seus filhos para que eles não sejam plateia, porque esse agressor ele precisa ser aplaudido, digamos assim. E essa plateia acontece muito de ser outras crianças ou outros adolescentes que têm medo de ser agredido e então fica do lado do agressor, digamos assim, eu não faço nada, mas eu fico aqui rindo junto com ele para poder nada acontecer comigo. E essa não é a melhor solução. E as características dessa vítima, né? Esse que é agredido? Geralmente é uma pessoa menor, às vezes fisicamente falando, de baixa estatura, mais magro, que tem uma personalidade mais calma, mais tímida, mas com poucos amigos ou nenhum amigo, né? Então se torna uma vítima fácil, digamos assim. Ele costuma aceitar porque ele também tem uma visão de si mesmo de inferior, né? E às vezes até ele acredita naquilo que é falado dele, né? Que você é um fraco, você é um pivete e tudo mais, e ele aceita isso porque ele acredita nisso também. E é difícil de ser descoberto porque geralmente ele tem medo das ameaças do agressor, então ele não vai contar. E quanto mais tempo ele sofre, mais tempo ele aceita também, né? Como perceber isso em casa, para vocês pais? Quando a criança começa a ficar muito triste, quando a criança começa a ficar muito calada, se a criança mudar alguns hábitos em casa, deixar de comer, começar com dificuldade para dormir, começar a não querer ir para a escola, né? Às vezes sentir dores ou ficar doente para não ir para a escola ou algo nesse sentido. Você começa a perceber uma tristeza no olhar e um distanciamento, né? Pode ser um indício, não quer dizer que seja. Tem várias situações, podem ser, mas pode ser um indício de estar sofrendo bullying em si. Foi realizada uma pesquisa com jovens adolescentes de escola e foi perguntado a eles, né, para quem vocês pediriam ajuda se você sofresse bullying. 40% disse que não pediria ajuda, 30% pediria ajuda para os colegas, 20% pediria ajuda para os professores e 10% para os pais. Então, assim, e por que? Foi perguntado, né? Por que não pedir ajuda? Porque eles acreditam que não se resolveria nada, né? Que nada se pode resolver. A escola, como ajudar em relação a isso, e os pais, como ajudar também. A escola pode trabalhar em cima de projetos, né? Projetos relacionados ao bullying, projetos tanto com as crianças que assistem essa plateia que eu falei, para que eles possam se indignar com isso e não aceitar, e contar para o professor, e contar para a coordenadora, né? Também o trabalho com esses alunos que são agressores, trabalhar as questões até individuais, entender o que acontece com eles, e também trabalhar com essas vítimas, né, para que eles possam contar, para que eles possam falar de si, interagir eles mais também, porque geralmente são crianças que ficam muito sozinhas ou adolescentes isolados,
se eles interagirem com outros, fica mais difícil disso acontecer. Então, trabalhar projetos dentro da escola, palestras dos próprios professores dentro de sala de aula e atividades comunitárias. Para os pais, como ajudar quando você fica sabendo, quando seu filho chega a contar, né, que eles estão sofrendo bullying. A primeira coisa é manter a calma. Eu vejo muitos pais que se apavoram, vão na escola, querem fazer justiça com as próprias mãos, né? Às vezes chegam, ameaçam até a criança no pátio e assim, isso não vai resolver. O seu filho, a sua filha precisa confiar em você, precisa confiar que você vai ter uma ajuda e você tem que entender quem é o adulto aqui, né? Então, você é o adulto e você tem que ter uma atitude um pouco mais racional. E no sentido que dê segurança para o seu filho e para a sua filha. Porque se você quebra essa confiança, você pode piorar a situação dele na escola, porque aí ele vai ficar com medo, se eu contar para minha mãe, ela vai tirar essa situação para o menino na escola, e aí ele vai voltar a me agredir pior ainda. Então, muitas vezes eles ficam em silêncio por causa disso. Então, vocês pais, tenham calma. É difícil, é uma situação complicada, mas tenham calma, né? Para poder agir com tranquilidade. A segunda coisa é ser compreensivo, né? Pense vocês que se esse agressor, se essa agressora está fazendo isso com outras crianças, é porque eles também podem não estar numa situação fácil, né? Se tivesse tudo bem com essa criança, com esse adolescente, ele não estaria fazendo isso com outras pessoas. Então, ter uma certa compreensão até para orientar seu filho e sua filha em relação a isso. Para que ele possa, às vezes, tentar conversar ou algo nesse sentido. Ou até mesmo diante da professora ou diante da coordenadora que vocês forem buscar. A terceira coisa é fazer parceria, justamente, na escola, né? Entender como que a escola vê isso, como que a escola vê a relação do seu filho com as outras crianças, como é que a escola está percebendo ou não, né? Se ela não está percebendo, orientar, dizer o que está acontecendo, para que a própria escola também possa inserir projetos, né, dentro da sala de aula, no recreio divertido, o recreio direcionado, algo assim. Um quarto conselho seria escute. Nessas situações a gente precisa aprender a escutar mais do que falar. Os pais costumam fazer o contrário, mas aprenda a ouvir. Se você tem uma escuta, se seu filho percebe que pode contar com você, que você está ali para escutar, ele vai confiar cada vez mais em você. Então escute com calma, até para você saber o que ele espera de você. E se você não sabe o que fazer, também pergunte, o que você quer que eu faça? Como eu posso te ajudar nessa situação? Né? A quinta orientação seria, coloque no comando. Né? Então, não resolver tudo com as próprias mãos, porque senão você vai reforçar o comportamento dele de se sentir inferior e se sentir fraco, também longe de um adulto. Né? Isso reforça o comportamento e ele pode sempre se sentir vulnerável quando ele estiver longe de vocês, pais. Então, dê também uma certa autonomia, coloque ele no comando para ele resolver. Então, essa escuta é importante por isso, porque você vai perceber como eu posso te ajudar e também você vai colocar ele no comando, orientar o que fazer, orientar o que, né, para que ele possa se sentir no comando, ele possa se sentir na situação de eu posso resolver essa situação também. Né? Você vai ajudar dando apoio, conversando com a escola, nesses outros apoios, mas essa situação direta você vai tentar deixar com que a criança ou o adolescente resolva, para que ele se sinta autônomo. Ok? Então, para finalizar, o que eu posso dizer para vocês? Observem os filhos de vocês, porque a origem dessa personalidade também agressora, ela começa muito na infância, nas primeiras brincadeiras. Observe a forma com que vocês falam também em casa. Cuidado com os comentários preconceituosos diante da TV ou diante de tudo. Cuidado com apelidos com o próprio filho. Falas negativas em relação a ele. Esse é um fracote, esse é um burro. Esse tipo de coisa. Isso contamina e isso faz com que ele vá repetir também na escola, ou que ele se sinta inferior e possa ser
uma criança que vai sofrer, né? Então, o bullying, gente, é mais sério do que a gente imagina, né? Não é porque antigamente não se falava nisso, porque que não tinha, existia e fazia mal, e hoje em dia também a gente só deu um nome para isso, né? Mas é uma coisa que sempre existiu, mas se hoje a gente está falando disso, se hoje a gente pode procurar recursos para diminuir o sofrimento e os traumas psicológicos dessas crianças e desses adolescentes, vamos fazer, ok? Então observe os hábitos dos seus filhos, se muda, se está mudando alguma coisa, comece a observar. Observe também o que eles fazem nas redes sociais. Não acho que não tem que proibir, mas observe o tipo de amigos, o que eles fazem, o que eles postam nas redes sociais, para que eles possam não estar se expondo muito ou expondo outros amigos também. Ok? Eu fico por aqui hoje. Então, até o nosso próximo Momento Psi. Um abraço para vocês. Até lá.